E o token da ENA pode estar dando aquele sinal que a gente estava querendo para poder voltar a comprar, porque esse falso rompimento de fundo pode ser o ponto determinante para o movimento de alta. Então, se vocês gostam do projeto do token da Ethena, se vocês gostam aí do mercado de criptomoedas, acreditam, né, na verdade, de um mercado de alta, de um altcoin season, fiquem ligados nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês todos os pontos que eu acredito serem os pontos mais importantes que indicam um movimento de alta forte, muito forte, nas próximas semanas e nos próximos meses. Beleza? Antes de continuar, claro, não esqueça aí de se inscrever, ativar a notificação, deixar o like, super importante, ajuda demais o canal aqui a continuar crescendo. E claro, a nossa área de membros está perdido, se torna membro do canal. Tá? Então, vamos começar aqui no nosso gráfico semanal do token da Ethena e a gente vai ver aqui um padrão muito interessante, tá? Primeiramente, a gente vê $1,28, uma resistência forte, que a gente veio lá de abril de 24 e dezembro, janeiro de 25, e fundos importantes em setembro de 24, e aqui a gente chegou muito próximo em junho de 25, e agora de novo em dezembro de 25, tá? Então na faixa aqui dos 20 a 25 centavos. Então já conseguimos ver uma grande lateralização. Logo, só por estar nessa região já era algo para a gente ficar atento, né? Já era um ponto de muita atenção. O que eu não gostei aqui, na minha opinião, né? Lembrando que nada disso é uma recomendação de compra e de venda, é o que eu faço com o meu dinheiro, então eu não tenho o dever aí de estudar e tomar sua própria decisão. Mas quando o mercado fez essa forte alta, foi até os 84 centavos, devolveu tudo, caos de 10 de outubro, perdendo o fundo dos 23, na minha opinião, a perda dos 23 aqui já não era mais, não tinha mais o porquê comprar. Porque isso era uma quebra de fundo importante, a nossa zona de liquidez estava aqui e o mercado poderia tranquilamente continuar caindo, quem sabe até testar a sombra lá do dia 10 de outubro. Tá? Então, não era motivo. O que me faria comprar? E a gente falou sobre isso numa das lives, se eu não me engano, e até no último vídeo. Cara, se a gente voltasse para o fundo anterior, era oportunidade. Porque o mercado fazendo esse movimento forte, perdendo esse fundo estrutural e dando aquele mergulho, tá? Mergulha e volta, poderia ser justamente o que a gente estava procurando. Uma busca por liquidez abaixo dessa zona e o mercado retornando, fazendo um falso rompimento de fundo. Inclusive, se a gente pegar aqui uma FIBO deste caos aqui de 10 de outubro até o topo aqui que ele chegou, a gente está aqui em zona de 0,6 de FIBO e o mercado está testando lá o fundo de setembro de 24. Então tem muita coisa aqui, tem vários pontos importantes que fazem sentido a gente ficar de olho. Tá? A gente tem aqui um contexto muito interessante. Isso sem contar o pânico do mercado, a parte do ciclo financeiro que eu acredito que a gente está. Tá? Então a gente tem um contexto muito, muito positivo. E a gente está muito perto de fechar acima desses 23 aqui centavos. Já, na minha opinião, já é motivo de comprar se a gente fechar esse semanal acima dos 23 centavos, que é esse fundo. E se voltar acima dos 25, então nem se fala. Porque aí é mais confirmação ainda, na minha opinião, disso aqui ter sido um movimento corretivo, a onda A, B, C, dá aquela furada no fundo, volta e a gente inicia aí a nossa tão esperada altcoin season. Então, no semanal, quase sendo ativado aí o nosso gatilho de compra. No gráfico diário, fica um pouquinho melhor até, porque a gente tem aqui uma breve acumulação abaixo dos 23 e o mercado estoura para cima, brigando, claro, agora com nossa resistência. Se a gente fizesse um pivô aqui, seria mais bonito ainda, né? Então, bate nos 23, recua, vai lá testar os 21 de novo e depois forma um pivô de alta. Aí, o rompimento desses 25 centavos deve ser assim, ó, o sinal dos sinais para quem está pensando em longo prazo, para quem está pensando em altcoin season. Então o mercado já vai ter feito todo o estrago que ele precisava fazer, que era buscar liquidez abaixo do fundo, fazer um pivô corretivo, voltar para cima da zona de liquidez, ou seja, os compradores dessa região não deixaram o token da ENA cair. Então ele tentou escapar e esses compradores puxaram de volta. Isso aqui é um sinal de busca de liquidez para entregar finalmente o movimento aí que a gente tanto espera. Então, cara, assim, ó, tá muito bonito, o contexto é super interessante. A gente precisa agora validar.
ficar de olho no fechamento desse semanal, se realmente a gente vai fechar acima dos 23 centavos e principalmente se a gente vai vencer aqui os 25, que é esses fundos aqui, ó, que são super importantes aqui embaixo, ó, tá? Então essas são essas duas linhas que a gente tem que ficar de olho, 23 e 25. Cara, a gente ganhou essas duas zonas, para mim, tá ligado o botão de compra aqui no token da ENA, porque a gente deve entregar uma alta, pelo menos para corrigir todo esse movimento de queda, mas que na minha opinião é, na verdade, o início da altcoin season e a gente vê o movimento explosivo para cima, tá? Então, com tudo isso dito, vamos projetar agora os alvos, vamos entender o que pode acontecer daqui para frente, que alvos a gente pode alcançar, o que a gente não pode quebrar de estrutura de alta, para a gente ficar preparado aí justamente para saber reagir ao mercado. Mas antes, claro, não esqueça o nosso canal aqui, a gente tem a Redotpay, um dos melhores cartões cripto do mercado. Acreditem, vocês vão precisar de um cartão de criptomoedas muito em breve. Então, se cadastrem usando o nosso link aí, vocês vão ganhar $5, ajuda vocês a emitir o cartão virtual, usando com Apple Pay, Google Pay, tem Pix, cashback. Cara, todos os benefícios para vocês. Lembrando que a Redotpay não tem sede no Brasil, privacidade, não paga IOF. Então, já se cadastrem, aproveitem esses benefícios para justamente já testar, ver como é que funciona um cartão de cripto, porque vocês vão precisar muito em breve. Então, cliquem aí, tá no primeiro comentário fixado. Voltando aqui, então, que alvos a gente tem para o token da Ethena? Bom, vamos passar agora o contexto, levando em conta que o fundo dos 20 centavos não será perdido. Então, tudo passa, a gente vai projetar agora, pelo mercado respeitando os 20 centavos. Não perdendo os 20 centavos, a gente segue com essa leitura. E a leitura o que é? Basicamente um movimento lateral, que a gente vai buscar compras no fundo, esperando aqui os gatilhos de alta para mirar lá em cima. Então a gente está falando aqui de um alvo, primeiro, nessa zona importante dos 40, que a gente vê que é uma zona de briga toda vez que passou. Então, pelo preço aqui de hoje, mais ou menos uns 50%, já é um bom resultado, mas claro que a gente sabe que quem está no mercado de criptomoedas, quem está pensando aí na altcoin season, não está esperando 50% de alta. Então, a gente vai mirar lá no topo do canal, e está em 434%, lá no $1,30. Já é um resultado muito bom. A brincadeira começa a partir desse rompimento, e aí a gente está vendo a possibilidade do mercado praticamente duplicar esse canal para cima. E a gente vê o token da Ethena buscar os $10, e a gente está falando de uma alta de 4.178%, se isso acontecer. Tá? Lembrando que não quer dizer que isso vai acontecer amanhã, que vai acontecer em 2 semanas, mas quer dizer que a gente conseguindo ultrapassar os 40 e depois o topo histórico, nada mais razoável do que a gente imaginar essa lateralização toda projetada para cima. E isso aí dá lá na casa dos $10, e aí que a brincadeira começa a ficar interessante. Eu tô super otimista com o mercado cripto, então sigo procurando oportunidades. Beleza? Não esqueça então de se inscrever, ativar a notificação, deixar o like, que é super importante, tá? E não esqueça de olhar também os outros vídeos que estão aparecendo aí na tela para vocês. Valeu!